O revestimento é uma camada externa, formada pela aplicação de um material específico para cobrir a alvenaria. Por exemplo, azulejos, porcelanatos e cerâmicas são alguns dos tipos de revestimentos mais conhecidos, principalmente quando utilizados nas camadas externas. No projeto, o uso deles é essencial para estética, proteção e decoração do ambiente. Por isso, é preciso cuidado na hora de escolher a solução ideal entre os seus diferentes tipos. Como citado anteriormente, para ambientes externos como fachada da edificação, o ideal é aplicar apenas os revestimentos com resistência à exposição solar e intempéries, como chuva e ventos. Já nas áreas internas, é possível ser mais ousado e criativo, e é nesse caso que se torna viável a utilização do gesso, material que focaremos nessa apresentação. O gesso. O gesso é um material branco fino que, em contato com a água, se hidrata num processo exotérmico, formando um produto não hidráulico e rígido. Ele é um mineral aglomerante produzido a partir do aquecimento da gipsita e sua posterior moagem. Já em obras de construção civil, é tradicionalmente utilizado na forma da pasta de gesso, gesso e água, ou como argamassa, gesso, areia e água. O sistema de revestimento à base da pasta de gesso é aplicado por projeção mecânica para alvenarias de blocos cerâmicos e de concreto, bem como pilares, vigas e lajes de concreto armado em áreas internas da edificação. É feito em uma ou várias camadas e, após o endurecimento do material, apresenta ótimos níveis de polimento. Para realizar esse tipo de revestimento, é necessário atentar a algumas condições previstas nas normas apresentadas, como, por exemplo, ser aplicado em áreas internas livres de umidade e que o substrato esteja concluído há no mínimo um mês. Execução. Antes de iniciar a execução do revestimento, deve-se atentar aos instrumentos de segurança e aos materiais aplicados nos procedimentos. Para os equipamentos de proteção coletiva, também conhecidos como EPCs, nós utilizamos as redes de proteção, sinalizadores de segurança, como placas, cartazes de advertências ou fitas zebradas, lava-óleos, chuveiros de segurança, kit de primeiros socorros e extintores de incêndio. Já para os equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPI, nós temos capacete, bota de couro, luva de borracha e óculos de proteção. Para a execução do revestimento com gesso, temos materiais e equipamentos necessários para isso. Na parte dos materiais, nós utilizaremos a água, a resina de PVA, a areia, cimento, argamassa de revestimento interno para a execução das faixas, talisca cerâmica, gesso de pega lenta, proteção plástica ou de papelão para caixas elétricas, tela de poliéster e vela trinca. Já para os equipamentos, utilizaremos o rolo de textura alta, cavaletes de madeira ou metálicos, caixote plástico para mistura do gesso, gabarito metálico para proteção das janelas, nível eletrônico, régua de alumínio, esquadro de alumínio de 60 por 100 cm, desempenadeira de PVC, prumo de face e trena. Condições para o início do revestimento interno. É fundamental que o local da aplicação esteja limpo e desimpedido. As paredes de alvenaria devem estar isentas de pó, com todas as juntas verticais preenchidas com argamassa. A estrutura de concreto deverá estar limpa e tratada, isenta de restos de madeira, pontas de prego residuais às formas e com os furos da barra de concretagem já tapados. Locais que apresentarem pontas de ferro aparentes na face do concreto, como pregos, arames, etc., deverão ser cortados rente à estrutura e receber tratamento em zarcão. Essa etapa do tratamento é fundamental, pois o contato do gesso em estado fresco oxida os resíduos de ferro não passivados, resultando em manchas alaranjadas no revestimento final. Além disso, as caixinhas elétricas devem estar fixadas e protegidas,
de preferência com a fiação definitiva já instalada. No caso de utilizar contramarcos para a fixação de portas e janelas de alumínio, os mesmos já deverão estar posicionados e chumbados. A fixação da alvenaria deve estar concluída no mínimo há 7 dias. Nos encontros entre alvenaria e estrutura, deve ser aplicada tela de poliéster com espessura aproximada de 15 cm, em todos os encontros e em todos os andares do prédio. O objetivo desse reforço é impedir o surgimento de fissuras por movimentação da estrutura. Após a aplicação da tela em todos os encontros, deve-se iniciar o taliscamento dos planos. A espessura do revestimento deverá estar entre 3 e 10 mm. Para espessuras superiores, deverá ser feito um enchimento de regularização com a argamassa de revestimento. Sugere-se que as taliscas sejam executadas com material cerâmico de segunda linha, em tamanhos de 3 a 4 cm. Após a execução das taliscas, deve-se executar as faixas, também conhecidas como mestras, com argamassa de revestimento interno. Elas devem estar distanciadas entre 1 e 1,5 m. Execução do revestimento. Antes de iniciar o revestimento, deve-se realizar a inspeção voltada à segurança do trabalho. As janelas deverão ser protegidas com tela metálica própria para essa finalidade, e deverá ser providenciado um andaime sobre cavaletes de acordo com a área do ambiente, com piso 100% forrado e rígido o suficiente para suportar a equipe de trabalho e as maceiras de gesso. O revestimento deve ser iniciado pelo teto com movimentos de vai e vem. Após a sua conclusão, deve-se revestir a parte mais alta das paredes, antes de desmontar os andaimes. A espessura do revestimento estará em função das faixas que já deverão ter sido aprovadas. Após desmontar os andaimes, finaliza-se a parede revestindo a parte de baixo. Deve ser dada atenção especial ao ponto de emenda entre os dois panos, garantindo planicidade com conferência de régua de alumínio. Ao final, deve-se abrir as caixinhas elétricas anteriormente protegidas e riscar os cantos a lápis para conferência visual. Observação: todo o resíduo de gesso gerado no processo deve ser ensacado, segregado e descartado em caçamba especial, exclusiva para gesso. Esse material é encaminhado para reciclagem e pode ser reutilizado posteriormente. No entanto, o uso do gesso possui algumas desvantagens. A necessidade de uma superfície com melhor regularidade, a limitação reduzida da espessura, não auxilia o comportamento mecânico da parede, maior tendência à deformação do substrato, não possui um bom isolamento acústico, propicia a corrosão de materiais metálicos, não pode ser utilizado em áreas que entrem em contato com água. Além disso, tem o desperdício. Porém, a sua utilização traz muitas vantagens, permitindo diversos tipos de acabamentos superficiais, deixando a superfície pronta para ser pintada. Já na resistência, as paredes revestidas suportam a fixação de buchas e parafusos para a colocação de prateleiras, armários, pias e lavatórios. Como é projetado mecanicamente, facilita o trabalho do operário, diminui a fadiga, aumentando a produtividade e dá um maior retorno financeiro. Além disso, temos um melhor desempenho mecânico, com aderência, resiliência e resistência, o que melhora a qualidade do produto final. Por fim, devemos ter muito cuidado com a aplicação desse tipo de revestimento, principalmente em áreas passíveis de contato com a água, o que pode acarretar em patologias comuns nesse material, que são o manchamento devido ao seu contato com a água e o desplacamento do revestimento quando executado com camadas muito espessas.